Então hoje vou falar da questão do futebol e das modalidades em Portugal, ou seja, a importância ou não que é dada às outras modalidades tirando o futebol. Eu acho que há ali duas questões um pouco diferentes. Primeiro, a questão dos resultados nas modalidades. Eu acho que de facto em Portugal, tirando o futebol, tirando, claro, como é óbvio, o atletismo no passado, apesar de haver alguns resultados recentes interessantes, em alguns desportos assim, o ciclismo agora com o Rui Costa, mas de uma forma geral, é verdade que o futebol tem dado muito destaque a Portugal. E isto, afinal, é um círculo vicioso, que é o futebol, que é o desporto rei, não é? Afinal, Portugal tem obtido bons resultados em relação ao tamanho, entre aspas, do país, enquanto Portugal quase não existe, eu diria, em termos de resultados, estou a exagerar um pouco, não é? Mas é verdade que eu tenho muito mais dificuldades no conjunto das outras modalidades, lá está, tirando o ciclismo e pronto, alguns resultados assim de vez em quando que aparecem. Portanto, isto deve-se, na minha opinião, a duas coisas, não é? Primeiro, a questão da falta de incentivo ao nível do desporto, algo dramático que é o nível do desporto escolar. Eu vivo em Portugal há 15 anos, os meus filhos estão na escola pública portuguesa e é algo dramático a oferta que há, ou seja, apenas há umas bolas de vez em quando para jogar futebol, para jogar basquetebol, eu diria que quase não passa daí, não é? Lembro muito bem de eu vivi numa região da Bretagne, no oeste de França, onde havia mesas de ping-pong, onde nós fazíamos vela, numa escola pública. Mas isto lá está, é a vantagem nos países, eu diria, mais ricos em relação a Portugal. Portanto, falta de incentivo ao nível das modalidades, que passa pelo problema do desporto escolar, não é? E depois, como é óbvio, em relação aos subsídios dados pelo Estado português às outras federações, porque sem dinheiro do Estado, as federações não podem viver, como é óbvio, em Portugal. Vou dar um exemplo em relação ao ténis de mesa. Eu vivo na margem sul. Um dia eu quis inscrever o meu filho, e eu também, porque adoro este desporto, para fazer ténis de mesa. Ora, num raio de 100 km, não encontrei um clube de ténis de mesa. É incrível, incrível mesmo. E depois a falta de infraestruturas, mesmo nos clubes privados, não é? Ou então é um clube privado para a elite, ou seja, na zona de Cascais, ou na zona até na própria Lisboa, mas mesmo infraestruturas privadas em termos de desporto, há no nível dos ginásios, não é? Em Portugal, mas não há, por exemplo, clubes de ténis privados, não é? Cujo acesso esteja relativamente barato. Portanto, ou é super caro em Portugal, ou então é super, eu diria, barato, mas infelizmente neste caso as infraestruturas não estão à altura. Portanto, isto é o primeiro problema. O segundo problema tem a ver com a comunicação social, é óbvio. A comunicação social que tem dado muito pouco destaque às outras modalidades. É sempre aquele debate que há sobre o facto do futebol vende mais, não é? É isso que dizem os donos dos jornais, ou seja, se um jornal como a Bola, o Record, fizer a sua manchete com o ciclismo ou sobre o ténis, tudo isso, e não fizer a sua manchete sobre o Benfica, o Sporting, o Porto, eles não irão vender tantos jornais. Ora, eu acho aqui que há dois pontos essenciais. Eu acho que, por um lado, é verdade, e temos que reconhecer isso. Vocês colocam a Bola fazer a sua manchete sobre o Benfica, o Sporting, o Porto, e o Record a fazer a sua manchete sobre o João Sousa ou o Rui Costa. Eu sei perfeitamente quem é que vende mais, não tenho dúvida nenhuma. O problema é que isto também é um círculo vicioso. Ou seja, não fazer a sua manchete sobre o Rui Costa e João Sousa, eventualmente, quando eles não fazem nada, até posso concordar. O problema é que, quando eles ganham títulos importantes, eles têm que aparecer no jornal e tem que se dar mais destaque às modalidades. Porque eu acredito na vertente educativa do jornalismo. Há pessoas que acham que o jornalista é só para informar e eu acho que não. Eu acho que nós temos um papel, apesar de tudo, mínimo, mas de despertar das consciências, aliás, e para criar uma cultura desportiva. Mas eu discordo muito do lado, ou seja, discordo da ideia segundo a qual Rui Costa, João Sousa deviam fazer a manchete muitas vezes, não é? Quando ganham alguma coisa ou não. Porquê? Por duas razões. Primeiro, porque eu acho que temos de ter muito cuidado com a questão da hierarquia da informação.
quando eu fosse editor de um jornal, não é? Eu não dava o mesmo destaque à vitória do Rui Costa num campeonato do mundo do que o Rui Costa quando ganhou a Volta à Suíça. O campeonato do mundo é 10 vezes, 50 vezes mais importante do que a Volta à Suíça. E aqui em Portugal há uma tendência para achar que mais ou menos tudo se vale. Isto incomoda-me um pouco, isto. Ou seja, qualquer atleta português ganha uma medalha sub-17, sub-15, sub-19, sub-23, medalha de prata, logo parece algo do outro mundo. E tem que estar na manchete. Não. Temos que ter muito cuidado com a hierarquização da informação. E outro ponto, sempre defendi a ideia segundo a qual, ao contrário dos clichês que há, eu acho que a imprensa desportiva portuguesa é muito chauvinista. Ou seja, acho que fala muito, quase, é um pouco como a espanhola, eu diria neste caso. Só falo dos atletas nacionais, não é? na manchete, e lá dentro de vez em quando é um artigo, de vez em quando. Mas de uma forma geral é uma imprensa muito chauvinista, muito virada sobre Portugal, não é? Ou seja, se Rui Costa, por exemplo, vamos imaginar, acabar na 15ª posição da Volta à França, irá fazer a manchete e não será o vencedor da Volta à França. E isto, a mim, não é a minha escola de jornalismo. Ou seja, eu acho que é muito importante no desporto para desenvolver as modalidades, criar uma mentalidade desportiva e fazer amar os grandes campeões. O Rui Costa, claro, é um grande campeão, mas não só os atletas nacionais, não é? O dia, eu costumo dizer, no dia em que Federer, no dia em que Nadal, no dia em que Froome, no dia em que Nibali, no dia em que, não sei, Vittel, fizerem a manchete dos jornais portugueses, desportivos, não é? Então, neste dia, eu acharei que, de facto, as mudanças, haverá uma mudança de mentalidade. Porque se é para fazer o chamado one shot, ou seja, vamos esperar que o Rui Costa ganhe alguma coisa, que o João Sousa ganhe alguma coisa para fazer eles a manchete dos jornais, não é? Não vale a pena. Não vale a pena mesmo. E depois, finalmente, há um outro plano que diz respeito às modalidades, que é a questão do investimento e de que o investimento a nível dos jornalistas, da formação. Em Portugal não há dinheiro neste momento, portanto, como já expliquei qual é o raciocínio dos jornais em Portugal, eles não investem nas outras modalidades, investem sim no futebol. O que é que acontece? Acontece que os chamados bons jornalistas, não é? Não vão ser a viagem no terreno, no Wimbledon, não vão no Roland Garros, não vão na Volta à França, não vão na Volta à Espanha, não vão, não sei, no Campeonato do Mundo de natação, não é? Exceto de vez em quando, pode acontecer de vez em quando, e resultados, talvez os melhores jornalistas, fazem sempre as mesmas modalidades, ou seja, aquelas que, segundo os jornais, já está, dão mais dinheiro. E isso é um problema, porque depois, em termos de escrita, em termos de destaque, não é? Muitas vezes são estagiários ou jovens jornalistas que, infelizmente, não têm lá está, pronto, não é a categoria, mas enfim, não tem a qualidade, eu diria, a experiência, possa ter um outro jornalista. Portanto, tem uma série de vários fatores, não é? Mas de uma forma geral, eu acho que a comunicação social tem ali um papel super importante no déficit, não é, das modalidades em Portugal, e também o Estado português pela falta de dinheiro, falta de aposta, e os jornais portugueses pela falta na minha opinião, talvez de visão, não é? E por outro lado, por causa do mercado que é tão estreito e que às vezes não permite muito bem fazer algumas inovações. Lá está, pronto, eu espero ter sido mais ou menos completa em relação à minha visão, não é, do futebol e das modalidades, do tratamento do futebol e das modalidades em Portugal. Tchau, arrivederci.